É a parte 3, né? Eu não estou lendo não, porque eu ainda estou naquela mesma parte de separação da alma. Hoje que ficamos, era a questão 161, que é em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se enfraquecem em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante em que medeia entre uma e outra, né? A separação e a cessação. Então, mas qual é o objetivo? Isso aí demanda um capítulo para a gente falar sobre morte violenta. Então a gente pode reservar isso para uma próxima, porque é uma morte diferente da morte por velhice e da morte natural, que é a que viemos estudando nos dois últimos encontros. Porque é um capítulo bem profundo, Kardec aqui só faz uma síntese, já que ele vai trabalhar isso no livro, principalmente no livro O Céu e o Inferno, entrevistando as entidades, que não é a proposta de a gente ler o livro do Céu e o Inferno aqui. Então destaquei o quê? Do livro que eu dei a Ferreira hoje de presente ao meu amigo, voltei, né? Porque eu tenho outro aqui, a Ferreira. Então levei 3 livros para a Ferreira. Que, É tanto que você voltou que ainda está aí presente. amigo espírita, É, Tereza, né? Espírita eu dou livro. trazendo conhecimentos para a gente. Dei É, 3, mediunidade e sintonia, mano. Voltei. E o outro foi o que mesmo? É, vida e sexo. Vida e sexo. Então, para ele ler aí, tem 3 obras que iluminam fantasticamente. Então, aqui nesse capítulo, Ferreira, onde tem na sua obra, se você quiser pegar aí, é o capítulo 5. Eu até lhe orientei o capítulo 2, mas eu me Foi. equivoquei. É o capítulo 5, no item 5.3, onde ele vai narrar o velório. Qual é o nosso objetivo? O enterro, o velório. Trabalhar essa parte. Boa noite, Miramar. Boa noite, Dalva. Então, eu vou ler. Nós estamos aqui no capítulo, encerrando capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, né? Que é a separação da alma. Então, só ficou 2 questões. Então, o que é que eu vou trazer? Não vou ler as 2 questões. Vou ler o trecho do livro Voltei, as meninas que chegaram agora, do irmão Jacó. E se der tempo, eu leio de Vozes do Grande Além, Enterro de Político. Né? Aqui é o enterro de um político, os primeiros instantes de um morto. Aqui era gravado, foi gravado a psicofonia de Chico, gravada, que depois Emmanuel autoriza a virar um livro, 2 livros. Né? Tem DVD e tudo, mas o DVD eu não tenho o livro. Então vou ver aqui o momento do enterro, porque aqui tem uma questão importantíssima para quem trabalha em mediúnica. Ó, em dificuldades, esse cidadão Jacó, né, que é um pseudônimo que ele utilizava, Frederico Figner, 44 anos, médio passista, médio recetista do Espírito Andrade, tesoureiro da FEB, tesoureiro, conselheiro da FEB, 44 anos, dentro da Casa Espírita. As obras que Teresa estudou até ele desencarnar, de André Luiz, ele leu, estudou quase todas. Eu não me recordo agora, aqui tem a data do desencarne dele, todas, que ele morreu com 80 anos. E aí ele vai acompanhar o seu enterro, o enterro dele, né? Não é o de Teresa, é o enterro dele. O irmão Andrade, que é o guia espiritual dele, né? Acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos. Nós já passamos para os outros capítulos, eu não vou ler, que foi os 2 primeiros encontros. Aqui ele já está só preso por um laço. Já fez todo aquele processo, desligar o centro de força do estômago, umbilical, do coração, mas ele ainda está preso com o último. Ele, como é Bezerra de Menezes, fazendo o desencarne dele, Andrade, o guia dele, e a filha dele, que morreu com 9 anos. Foi isso que levou ele a ser espírita, quando ele viajou para o Pará. Né? Ele cita isso, tem livro sobre isso. E a menina de 9 anos, que causou uma dor profunda dele na mulher. Ele era materialista, judeu, europeu, veio para o Brasil. E quando ele vê a menina se materializar, Marta, ele abraça o espírito materializado e sai dali sendo espírita. A médium paranaense, que me foge o nome agora também.
a médium, uma das médiums mais famosas de materialização da época, no início do século XX. Então ele volta para o Rio de Janeiro e se dedica a estudar as obras de Kardec para compreender como é que a filha dele, morta, apareceu, conversou com ele, com os mesmos cachinhos, o mesmo vestido, beijou ele, colorido, não é aquele pano branco não, roupa colorida, coisa, aquilo ali, calor, ele sentiu o calor da pele dele, tudo. Então ele volta, a partir de um fenômeno de efeito físico, se torna espírita. Então ele vai lá, passa 44 anos dentro de uma casa espírita. Ele está dizendo, ele está preso por um laço. Eu conseguiria aproximar-me dos amigos. Os amigos estão chegando para o enterro dele, o velório. Quase que nem tem mais, né? Só tem aquele momento do enterro. Eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância. O guia dele aconselhou logo ele. Aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas. O corpo dele dentro do caixão. Então ele está lá, preso pelo laço, mas está lá fora. Os amigos estão chegando, a família dele está em volta do caixão. Aí ele, como ele manifestou o desejo quando encarnado, esse foi o desejo dele. Ele queria descrever, porque ele lia muito Ernesto Bozano, e a obra Obreiros da Vida Eterna, que ele cita aqui, a obra que mais explica sobre isso. Então ele cita, ele manifestou o pedido ao espírito guia dele, eu quero acompanhar meu desencarne. Bezerra de Menezes concedeu a ele o acompanhar para depois virar livro, né? E Andrade e a filha dele, os três juntos. Então, quando ele vai entrar na sala onde está o cadáver dele, o que é que o guia dele diz? É melhor você não chegar muito próximo do seu cadáver, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes, né? Aí o que é que ele vê? Ele olha de longe, assombrado, vi-me em duplicata. Eu estou aqui, então ele, braço, mão, tudo como é normal. E está vendo a família, os amigos chegando para dar os pêsames, os sentimentos, ele vendo o caixão. Então ele aprofunda a visão, então eu estou em duplicata, um corpo imóvel e ele cá. Aí ele faz uma reflexão, que a gente vai fazer uma pausa já aqui, que frequentamos mediúnica, porque eu já fiz isso. Eu, que tanto, ele foi dirigente de mediúnica, né? Eu que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que se já haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e profunda amargura. Então veja, Feira, quantas vezes nós, por falta até de um aprofundamento, a gente chega para o desencarnado quando quer levar ele por intuição ou intuição equivocada nossa, a gente, meu irmão, aqueles espíritos da alva que não sabem que morreram, né? Aí você observe, o espírito, quando eu estou vendo um caixão de longe, começa o médium se tremer, ele com medo. Chegue mais próximo, mas eu temo, chegue, tenha confiança. A gente vai conduzindo, sugestionando, induzindo o espírito através do médium para que ele veja o cadáver dele. Ele fez isso durante anos e não conseguiu ver o dele, Teresa. Então ele fez a reflexão que muitas vezes ele faltou uma certa habilidade, porque a intenção é boa, né? Ninguém está com a intenção de fazer o outro sofrer, mas ele faltou um conhecimento, uma sensibilidade. Eu já fiz isso como ele, muitas vezes. Então a gente precisa estar balizado na intuição. Tem espírito que consegue, que pode ser a Ivone do Amaral Pereira, orientava a fazer isso em todas. Mas era o jeito dela, ela veio do Vale dos Suicidas. Ela disse que nada assustava ela, porque ela veio do Vale. Não tem lugar pior do que o Vale dos Suicidas. Mas ela dizia, o espírito tem que saber que morreu. Mas Divaldo, o próprio Chico, era contrário a ela, nesse pensamento, porque tem espírito que não tem equilíbrio para ver o corpo dele. Diga, Feira. Isso a gente vê muito nessa mediúnica, né? Quando a gente vai tratar, o espírito ainda está no hospital, né? E não sabe que morreu, ainda não sabe, não tem ciência que morreu, entendeu? E a gente conduz ele, nem sempre a gente fala diretamente, né? A gente vai buscando, sondando, conforme a inspiração que a gente está recebendo, e o que ele está entendendo, a gente vai aos pouquinhos, não sei o quê, né? Até a gente chegar a um acordo, até ele se aceitar. E muitos não chegam nem na metade da conversa, esse cara logo fora. Não, estou vivo, não quero nem conversa, não sei o quê, vai embora. Porque o medo
Viu, Tereza? Tereza, ainda tem um detalhe, ele ainda fala, eu não estou falando, eu estou vivo, rapaz. E a palavra é essa, né? Porque o morto é da terra, né? Foi Jesus que É, disse, né? perfeito. Deixar os Mas mortos. a gente não pode dizer, você está vivo, meu irmão, não É, se morre. isso. Mas você vê o detalhe, ele passou 44 anos e achava que isso era uma técnica de fazer o irmão despertar a consciência. Que ele já deixou o corpo, segue vivo no mundo espiritual. Mas agora, ele que passou 44 anos fazendo isso, teve medo e foi desaconselhado logo, embora ele tenha uma certa insistência, do seu guia. Não se aproxime, você não tem equilíbrio. Como é que você passa 44 anos orientando o outro e você não tem equilíbrio para ver o seu? Então ele faz a primeira reflexão que eu faço junto com ele e o doutrinador deve fazer também. Então o que Ferreira falou, se você durante o diálogo percebe que aquele companheiro tem equilíbrio, e você está bem intuído, oriente. Se não for, né? Então, Viu, Sérgio? A gente tem recebido muitos irmãos que estão desencarnados, mas se sentem no hospital, ainda na cama. isso. Ele está mesmo, às vezes é a A mente gente aí dele. conversa direitinho. Teve um caso, rapidinho, que eu atendi, que conforme essa orientação, e nós, no fim da conversa, e ele disse, e como é que você está? Aí eu perguntei, você tem visto sua família? Não, eu tenho falo, mas ninguém responde. E aí foi que eu entrei na conversa, fui devagarinho e ele aceitou. Ele agradeceu e seguiu. É isso. Então vamos lá, né? Pensei que Dalva queria falar, mas. Aí eu estou pegando um livro aqui. Você queria falar alguma coisa, Dalva? Ah, não. Não. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado, né? Por visão mais segura, né? Reparei, estupefato, os desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Uma entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para a outra que ele era semelhante. Então, aqui está na casa dele, Dalva. É um condomínio de alto padrão. Ele era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Brasil na época. Então, Silvio Santos sempre, volta e meia, agradece a Frederico Figueiredo. Silvio Santos não tem nada com espiritismo. Agradece a ele, dono das casas Edison, o primeiro homem a trazer a máquina de escrever para o Brasil, né? Amigo de Thomas Edison. No livro ele vai buscar ele no mundo espiritual, porque eles trocavam cartas. É um amigo milionário. Então ele morava, se fosse hoje em dia, moraria em Alphaville. E em Alphaville, a frequência de espíritos ociosos, perturbadores, assustou ele. Porque ele nunca viu, porque Alphaville tem muro. Tem guarda, tem vigilante, tem cachorro, cerca elétrica. O problema é que os espíritos atravessam. E ele não tinha percebido isso mesmo estudando André Luiz. Os espíritos atravessam as paredes, vão frequentar as mansões. Porque tem gente que pensa que umbral, a imagem de umbral é palafita, é casa velha. Tem muita casa de barão que está cheio de espírito, que é um verdadeiro umbral. André Luiz cita isso também no livro Libertação. Então, no enterro dele, o que ele está falando aqui? Que a gente faz, Itamar e outros, que a gente faz. Acabei de fazer 19 horas, né? Depois fiz a vibração 19h30. Evangelho no lar. Você vai compreender isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Com o espírito que era espírita, médium passista, clarividente, acho que é Dimas. E aí as pessoas perguntam, por que a casa dele está sendo frequentada por vários tipos de espíritos, entidades, grande número de desencarnados e entidades menos simpáticas, quase rente a nós, junto a deles? Porque aí no livro Obreiros da Vida Eterna está lá a explicação. Ele só era espírita no centro. Nunca trouxe o Evangelho de Jesus para dentro de casa. Trouxe o Evangelho, porque ele achava que isso era exagero. Aí era fanatismo. Então a casa dele foi o que ele quis. Ele só trazia para dentro de casa pão, teto, comida, escola para os filhos, mas não trazia o Evangelho. A casa dele ficou sem defesas. Dimas e ele. Ele não levava para as filhas dele. Então a casa dele é o que a gente é. Os guias não tem como blindar a casa dele. Os espíritos entravam. Os espíritos menos simpáticos, né, como ele está dizendo. Aí vamos dizer aqui, é o enterro do velho Jacó, um espírito conversando com outro. Aquele mesmo que nos doutrinou há tempos, não se recorda?
Dois desencarnados olhando o cadáver dele, né? Não estão enxergando ele, não. Porque ele está acima de frequência vibratória. Estão olhando para o corpo e ele está ouvindo. Não foi ele que nos doutrinou há um tempo? Dois espíritos que frequentavam o centro dele. Perfeitamente me recordo. Respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver a cara dele. Os espíritos não conseguem enxergar ele, estão vendo o corpo. Daria tudo para ver a cara. Riram-se gostosamente. Agora, olha só. Ele está observando os espíritos chegarem, os encarnados chegando para o velório dele, com uma multidão de desencarnados. Nem todo mundo. É óbvio que são espíritos menos simpáticos, né? Tem Bezerra à frente, tem Andrade, tem a filha dele, os bons espíritos. Quando ele vê esses dois espíritos que ele doutrinou, como é que você se lembra, Ferreira? Aí tem assim, o espírito esquece. Só os dois espíritos dizia assim, mas esse cidadão aí doutrinou a gente, né? Numa mediúnica, né? Você se lembra? O outro, eu me lembro. Eles não estão vendo, Dalva, ele desencarnado com o perispírito dele, porque ele vibra numa frequência superior. Mas estão vendo o cadáver dele. Atravessaram o condomínio e entraram para visitar. Quando ele viu, a memória veio na hora. O que é esquecimento desse? O espírito não esquece nada. Né? Perdoar, esquecimento não é esquecer. É você ressignificar as suas atitudes quando você sofre uma ofensa. Então o Evangelho não podia falar assim, porque isso é uma palavra nova da psicologia. Né? Você ressignifica aquilo que sofreu, mudando o seu comportamento. É o chamado misericórdia, a brandura, que é o perdão. Então, quando ele viu a memória funcionando sem empecilhos do cérebro físico, né? Registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança na hora. Como é que você vai se lembrar daqueles espíritos? Se ele não era médio evidente, Dalva. Ele está conversando com o médio, mas na hora que ele vê aqueles dois espíritos, que ele não via a fisionomia. Então Ferreira e Ivan, que não vê a fisionomia de um espírito, porque eles não são médios videntes, mas ele vê o médium, ele não consegue. Então, se no enterro dele esse espírito aparecer e conversar, quando ele olhar, se ele mergulhar para dentro de si, ele vai se lembrar, porque a memória funciona sem empecilhos. Já não tem mais o cérebro físico, é só com o perispírito e o seu cérebro perispiritual. Localizou na hora na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos, no manicômio. Ele evocou, Teresa, as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Ele mergulhou, Dalva, e se lembrou do dia da reunião, o mês, tudo. As particularidades, tudo da reunião. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhes. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da média vidente em relação a... Aí ele começou a se lembrar que a média vidente descreveu, né? Admirado por mim mesmo com os informes com que fora presenteado. Então ele disse que a média estava certa, né? Não estou lendo tudo aqui. Quando ele queria conversar, Teresa, ele estava enfraquecido. O que é que o guia vai dizer a ele? Não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem. Respiram, né, entre aspas, noutra faixa vibratória. Ele está acima. Como é que o outro vai ver? Não vai ver. Não vai ver. Ele tem condições psíquicas para adensar seu perispírito e dialogar. E cadê o médium? Ele vai se adensar, o espírito dá um murro nele. E vai machucar ele, porque os objetos, está nos livros, nas revelações, os objetos, a matéria do mundo espiritual. O espírito jogou uma pedra em Ferreira. No mundo espiritual, Ernesto Bozano, nos 15 casos, o cientista que acompanha, ele vai dizer, os espíritos vão dizer a ele, a matéria movida pelo pensamento e pela vontade no mundo espiritual é mais dura e mais durável do que o maior, mais resistente minério da Terra. Então imagine um aço. Deve durar quantos anos para a natureza se decompor? Não sei, 2.000 anos, 3.000 anos? Se você imaginar uma pedra e mover e jogar no outro, do mundo espiritual, se o outro está na mesma faixa, aquilo vai doer. Como alguém que joga uma pedra no outro. Também. Então, você tem condição de se desviar disso, que é a sua couraça, né, em oração, que aquilo não vai lhe atingir? Ele não tem. Realmente, procediam como se não nos visse.
embora permanecesse junto de nós, sem percebermos. Então, ele vai dizer aqui, vamos pegar outros pontos, né? Os amigos chegando, para que todos comentem. Né? Começaram a chegar os amigos nos automóveis. Um grupinho de conhecidos, todos amigos dele, né, da família, atraiu minha atenção. Ele não entrou. A sala está lá, o esquife está lá, desaconselhado a entrar. Ele ficou, digamos, no hall, né? Ele morava numa mansão, ficou no outro lugar ali, né? Quando ele se aproximou dos amigos que iam chegando, digamos, no jardim, né? Fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Eles vinham falando de política. Em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Então, qual é a nossa conduta? Porque é o objetivo de encerrar, separação da alma do corpo, falando do velório. Você vai para o velório de alguém e chega lá e vai falar de política. Olha o que aconteceu, querido. Quando ele se aproximou, aquilo foi um choque para ele, né? Ele se afastou decepcionado. Pela primeira vez, o que ele verificou nesse grupo? Verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente, Ferreira, nas sessões mediúnicas. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, ninguém estava gritando, né? Porque a educação hoje todo mundo tem, né? Ninguém estava no velório gritando. Mas eles estavam no velório falando de política, os amigos dele. Mas de um bom tom, né? E aí, esse partido tal, coloquei. E ele percebeu que as pessoas falando de política estavam em volta dele os espíritos inferiores. E a palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança, né? Vereador, então dos vereadores, né? Perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Aí eu te boto a mão na cabeça, Tereza. Quando a gente fala mal do político, o que é que ele está dizendo? Mediunidade não é só dentro do centro. Ele foi dirigente de mediúnica há 40 anos. Então ele espantado, quando aquele grupo de amigos vai para o enterro dele, que ele está esperando os amigos chegar, os amigos chegam falando de política. No carro está cheio de espírito inferior. O espírito está envolvendo, quase que subjugando o outro, fazendo o outro falar mal do vereador tal, vereador tal. Veja que reflexão. Vocês podem acrescentar isso aí, Tereza, quem quiser. Porque isso é uma coisa para o nosso dia a dia, que a gente vai para enterro. Conversa muita coisa que não está ali, propósito. Terezinha, é tanta coisa ruim que sai nessa conversa. Só você vê. Eu já vi várias conversas, sem querer, de junto, do lado, ouvindo o nego. Eu vi o nego chutando até a terra com raiva, cuspindo na cova. Maria. Hein? Nego põe às vezes ele pega um punhado de mão e joga devagar. Tem que pegar assim e joga como se fosse uma pedra. Isso. Esbravejando. Se ele pudesse ali pegar, sair do túmulo e pegar. Se der tempo, eu vou ler o trecho do enterro do político, pro Chico Xavier. Mas vamos ver aqui. Diga. Agora essa conversa só faz, tipo assim, prejudicar aquela, perturbar. É isso que ele está dizendo. Ele passou mal. Não estou lendo tudo, estou lendo o trecho. Os dois, um que está falando já está perturbado. E o outro que está ouvindo ali sem querer, até se defendendo em pensamento, estão me julgando. Não estão falando dele, ele não era político. Os outros chegaram falando de política. Ele era só um empresário. Diga, Ivan. Eu queria até fazer uma ressalva, que eu estive lendo um livro de Ramatiz, Mensagem do Astral, falando sobre essa questão do velório, né? Essas conversas descabidas que tem. Eles dizem que o morto, entre aspas, né? Eu tô dizendo entre aspas, ele sente como se fosse ácido. É isso. Corroendo. Isso aí. É. E Joana de Anjos escreve uma página, velório. Ela usa esse mesmo termo
de Ramatiz, né? A página muito antiga, 1971, Florações Evangélicas, o nome do livro. Ele usa esse mesmo termo de Ramatiz. Essas conversas são como ácido. Aqui ele usa assim, o que é que Bezerra de Menezes falou para ele? Jacó, sai desse grupo, junto dele. Você não pode suportar esses dardos mentais. Cada um usa um termo, né? São dardos mentais, funcionam como aço. Aí ele foi, então ele foi para outro grupo, né? Ele está no jardim, não consegue, embora ele mandou os espíritos olhar o cadáver. 44 anos ele mandou o desencarnado, venha meu irmão, se aproxime do cadáver, como doutrinador. Agora ele, como doutrinador, não conseguiu ver o cadáver dele. Foi desaconselhado por Bezerra e por Andrade. Ele não tem equilíbrio. Como é que você passa 44 anos, isso que eu fiquei mais na reflexão, mandando o desencarnado se aproximar, na hora da sua vez, é frouxo, tem medo. Então, descobri nova agremiação de pessoas, as quais me afeiçoaram profundamente, amigos dele, né, de muitos anos, morreu com 80 anos. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto por Bezerra e por Andrade e pela filha. Contudo, outra desilusão. Eles falavam em voz baixa. Mas sobre o quê? As despesas do enterro com o enterramento dos meus desposos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Ele era rico. Provavelmente aqui o caixão era de alto padrão, as filhas dele. O cara milionário. Frederico Figner. Rapaz, que gasto é esse? Pra que esse luxo? Aí chega, ei Ferreira, depois disse que era espírita. Aí, ó, aqui um enterro desse, um caixão desse, o espírito está lá ouvindo tudo. Essas impressões desarmoniosas e rudes. Ele está escutando tudo. Aquele julgamento que a gente está fazendo. Recuei, abalado, recuei. Bezerra abraçou-me para eu não cair. Bezerra de Menezes. Compreensivo e falou o quê? Jacó, tenha paciência. Faltava desligar o laço, né? Tenha paciência. Eu estava em profundo desalento quando, não longe, um certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo minha indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Lá dentro havia um padre. Ele não cita aqui. Ele se aprofunda depois. Mas a oração era paga pelas filhas deles, que não era espírita. Mas tinha que fazer, porque era o padrão da religião, um homem rico, ter um padre orando, né? Então, quando minha mãe desencarnou, já que eu trabalhava na prefeitura, ela me orientou, um padre. Eu falei, ela falou, um padre não vai ter custo. Eu falei, não, minha mãe era espírita, sou eu. Agradeci profundamente a pessoa da prefeitura. Falei, mas eu mesmo e os amigos que conviveram com minha mãe, oraremos por ela. Então não adianta um sacerdote que não a conhecia, né? E eu também não professo a crença dele. Eu seria um hipócrita. Então, fazendo isso. Então, aquilo levou o evangelho. Me lembro de Itamar, Paulo e outros que se revezaram abrindo o evangelho, fazendo oração para minha mãe. Acabou. E depois chegaram na mediúnica os amigos espirituais falando de quanta gente foi ajudada, desencarnada naquele momento ali. Pessoas simples, falando de uma maneira simples, sem precisar pagar nada a ninguém, prece paga. Então, esse grupo aqui é de espíritas que conviveu com ele na mediúnica, que chegou, pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo. O abrigo era os amigos que estavam chegando no carro. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei. Foi amparado pelos guias, porque ele se ajoelhou de tanta felicidade. Aquela rogativa que eles formulavam a Jesus em meu benefício de minha paz, constituía uma dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de uma chuva de bálsamo. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem, sem delonga, dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Então, veja, qual é a conduta base do nosso tema, separação da alma? A conduta é falar, Ferreira foi embora,
primeiro que eu, né? Sou amigo dele, então eu tenho que dizer. Aí chega aí o Tereza, eu Itamar, E como amigo, vou estar ali esperando. mas depois de 30 anos eu vou. Aí eu vou esperar primeiro seu carro se decompor. E eu sei que seu carro demora a se decompor. Então, Rapaz, quando você chega lá, que você vê a Ferrari de Ferreira, você vai dizer assim, rapaz, o que foi que aconteceu? Rapaz, o carrinho dele lá, que ele chegou, ganhou uma mansão e um carro, um carro, uma Ferrari. então a gente vai falando de Aí, coisa você- boa. aí, ele, aí ele vai dizer assim, não, pai, você lá não quer andar em carro velho, aqui não tem vaga para você, não. Aquele carro de feriadão dura mais 30 anos. Aí ele vai me levar muito pro Vale da Vida. Faz palestra. É, Então a gente vai falar das coisas boas, dos momentos que eu fui pro Vale da Vida com Ferreira, que eu fui para os outros centros, aquele Cajazeira que a gente foi, dos nossos bate-papos ali na porta da sua garagem. Enfim, eu vou ficar destacando, porque Ferreira é imperfeito como eu. Vou ficar destacando. Mas Ferreira tinha isso, Tereza. Isso, pelo amor de Deus, é melhor que eu fique em casa. Sinceramente, Tereza vai dizer, ó Sérgio, era melhor que você ficasse em casa. Porque você só está destacando daquele que era seu amigo, que você veio para o momento, coisa, destacando o que ele tinha, porque ele não era perfeito, é óbvio. Como você também tem. Para vir assim, é como eu digo à minha mulher, enterro que botar ônibus, não bote ônibus. O carro de Ferreira, o mouse de Jailson, o Ivan já dá. Porque para que trazer os vizinhos são evangélicos. Quando chega lá o pensamento, a gente vai ver aqui, ó, depois do trecho. Ó, meus sentimentos, viu, Edna? E o pensamento é outro. Livro O Enterro do Político. Ele não ouve só a palavra, ele ouve o sentimento. Vá infeliz. É isso que os outros estão dizendo. Ladrão. O pensamento. Mas meus sentimentos. Para que eu vou para o enterro dele? Ele está no inferno, Sérgio. Era meu vizinho, gente boa, mas em compensação ele espírita, foi para o inferno. Se eu puder me materializar, eu me materializo. Eu digo, cai fora daí todo mundo. Fica só Ferreira, Itamar. Todo mundo correndo ao fantasma, né? E materializar, cai fora todo mundo. Volta para suas casas. É digno um enterro desse. e você observa que é muita conversa, né? Puxa, é Muita conversa. bastante, bastante. Joga uma. E o pessoal faz aquele cordão para levar o pessoal, e que você vai ali no meio, você vai escutando um lado e outro. Sem querer, você vai escutando. Que era uns que era bom, outros que era não sei o quê, outros que era não sei ruim, e aí vai. Ora, um cântico, me recordo aí a experiência com minha mãe. Pedia Paulo, Jurema, foram cantando música que minha mãe gostava, de Roberto Carlos, né? Aquelas músicas boas, como era grande, me recordo no momento de enterrar, de levar o corpo e selar, Paulo cantou com Ju, com Jandira, Tamar, como era grande o meu amor por você, as lágrimas descendo, de gratidão à minha mãe, pela renúncia para me criar. Agora eu vou ficar destacando o lado negativo que minha mãe teve, assim como eu tenho, o lado negativo. Aí você vai chegar lá, outra pessoa dizendo assim, a Zu era gente boa, mas infelizmente desceu para o inferno, coitada, porque era espírita. Se eu ver o pensamento, eu digo, agora você vai junto também. Abre um lugar na cova que eu vou empurrar você. Porque era melhor você ficar em casa. Enterro bom é com pouca gente, com amigos mesmo. Enterro com muita gente é só para agradar o ego. O ego da família, que não é coisa. Ah, viu quantas pessoas tinham? Viu? Foram 3 ônibus. Ah, meu Deus. E Sérgio não foi nem foi o carro de Ferreira, de Jailson e de Ivan. Mas é um enterro onde ajudou a equilibrar a Mário Sérgio. Porque eu vou passar por um estado de perturbação. Vou sair de um estado de onde eu estou. O calor, que eu não tenho como setar tudo aqui, o calor do fluido vital que ele vai setar, ele fica fraco. Por isso que precisa do laço fluídico. Transferindo ainda a matéria vital para ele. Bezerra de Menezes vai explicar. No livro Obreiros da Vida Eterna, Bezerra de Menezes explica por que manteve o laço de Dimas. Ah, porque eu enterro no outro dia, meu filho. Ele passou dias comendo feijão, arroz, farinha, tudo isso com anos, né? Dias, anos. Como é que agora vai deixar ele sem esse fluido vital? Ele vai ficar muito enfraquecido. Depois, quando a gente desligar, aí sim, ele seguirá sem essa matéria vital, esse fluido animalizado, esse ectoplasma. Mas ele precisa, porque ele, como era o enterro, né? Que hoje em dia, às vezes morre de manhã, enterra de tarde. Oração sincera, não é ficar repetindo coisa. Oração,
lembrar, cantar uma música edificante, Quanta Luz, Roberto Carlos. Isso acalma, que o outro gostava, né? Aquilo ali. Aí ele vai pro cemitério, todo mundo entra, mas ele tem 44 anos, dirigindo. Eu sou bam. 44 anos, dirigir mediúnica, vou acompanhar até o momento final. É assim que ele pensava. Sempre pensava. Então ele vai com Bezerra de Menezes, certinho. Chegou na porta do cemitério, era a entrada para a necrópole, afinal. Acompanhou o féretro dele mesmo, de longe, do cadáver. Ele não tinha condição de ver. Todo o local se enchia de gente desencarnada, Ferreira. No cemitério está cheio de espíritos sugadores do fluido vital. Né? Claro que não tem espírito de conhecimento. Né? Tem espírito que recolhe aquele fluido para levar aos seus chefes. Né? Livro Libertação. Assim como os amigos espirituais recolhem da natureza, livro Nosso Lar, do eucalipto, da mangueira, os espíritos da natureza recolhem. Né? Os índios que trabalham nas matas, os outros que trabalham na África recolhem isso e levam. Chico Xavier pergunta isso. Por que botar uma sala de passe? Né? O Chico Xavier tinha 24 anos. Então, as pessoas perguntavam, quem vai trabalhar? Né? 10% é o encarnado. É assim, textual, Neo Lúcio, Emmanuel orientando. 10% é vocês, fluido vital. Não atrapalhem. 90% são os espíritos. Aí ele vai dizendo, quem são os primeiros espíritos? Os da natureza, depois os espíritos índios e africanos, os que se sublimaram. Terceira parte, psicólogos, psiquiatras, médicos, que vão trabalhar na parte profunda do inconsciente. E depois, aí ele faz uma pausa. Depois, meu filho, se você pudesse ver na sala de passe, tem um globo de luz. É os espíritos superiores da colônia espiritual a qual a casa espírita está vinculada, que projetam pelo pensamento e enchem esse globo de luz de fluidos puríssimos, que o desencarnado espiritual, o técnico, extrai, recolhe das ânforas, que eles entram com ânforas, vasilhames, com o fluido da natureza. Eles tiram pelo pensamento, né? E passam pelo nosso corpo passista, recolhendo de nós o fluido animalizado, o ectoplasma, que é os 10% da contribuição. Os espíritos desencarnados é a mesma coisa. Tem uns que estão no cemitério só para recolher fluido, para levar para os seus chefes, porque eles não vão ficar sugando o cadáver. Quem faz isso é o serviçal. É o serviçal. Inclusive espírito da natureza. Livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco explica sobre isso. Que são serviciados pelo mal. Aí ele pergunta, mas eles não são nem seres humanos ainda? Eles são responsáveis? Não. Quem vai ser responsabilizado? Quem está comandando eles? É eles que vão ser responsabilizados. É um acréscimo de responsabilidade. Todo local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro. Com Bezerra, estou com Bezerra, né? Veja isso. Bezerra foi o meu desencarne, o irmão Andrade, é como se fosse o irmão Nascimento, era o guia de sempre. Estou com Bezerra e seu Nascimento, eu vou entrar para acompanhar a ver jogar pá no meu cadáver. Ele falou, o que é que Bezerra fez? Meu amigo, não tente, nem tente isso. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Você não tem equilíbrio para isso, para entrar no cemitério. 44 anos dirigindo mediúnica. Orino, também desencarnado. Que ensinamento para a gente. Então, ele vai passar 10 anos estudando para voltar a trabalhar no centro espírita. 10 anos no mundo espiritual. Estudando com desconhecidos. Ele não podia estudar com um conhecido, para não ser influenciado. Uma equipe do ABC, quem lê a obra sabe, um ABC espiritual. Ele precisava o ABC. 44 anos estudando Kardec, porque ele estudava e trabalhando na prática. Vocês aí. Depois eu vou falar ainda, não sei se dá tempo do É isso, esse tempo todo, ainda nesse momento, né? Teve essa dificuldade. É por isso, Diga, filho. viu, Tubinho? É por isso a grande luz do Espiritismo é que nos orienta, nos diz todos os processos para que a gente ganhe equilíbrio e fé e confiança. Para quando a gente desencarnar, passar por uma situação dessa, não é que a gente não vai ser livre disso, não. A gente vai ter
uma tranquilidade, passar por esse trânsito, por esse momento tão importante para a gente. Porque se a gente não tiver esse equilíbrio, pelo que a gente lê, pelo que a gente entende, a gente vai ser entregue, né, a outras situações mais difíceis. Ali no cemitério, alguns que eu fui, porque o espírita sempre é convidado, né? E se não for, os demais ficam de oi, fulano da mediúnica, não apareceu aqui, não foi lá. Mas vamos o que eu ia falar. Então a gente percebe que muitos espíritos que vagam lá dentro o tempo todo, fica naquelas construções, eles ficam ali em pé, fica sentado em cima, galhofando, dando risada, entendeu? Se preparando para outras coisas. Como há equipes de trabalho também, né? Inúmeras equipes de trabalho, postos de socorro ali dentro. Né? Com certeza, não estamos só, não. Todos nós estamos sendo acompanhados. E aqueles que têm mais conhecimento é mais fácil, né? Não são tão reativos, né? Agora um político que morreu em 55, ele bota o nome G. Primeiros instantes de humor. Industrial, político em Minas Gerais. Usa um pseudônimo, que veio por Chico Xavier, é autêntico, então seria reconhecido. Ele é a pergunta final do capítulo. Morreu de uma morte violenta. Angina matou ele de maneira fulminante, né? Ele se despencou no chão. Então, é aquela morte violenta. Então, quando ele sai do corpo, amedrontava-me a ausência de vitalidade e calor, e o pavoroso conflito surgiu. Ele vai dizer que não consegue descrever as impressões. Nenhuma palavra da Terra consegue descrever o pavoroso conflito de alguém que sofre um ataque cardíaco, um rompimento de uma veia, se despenca no chão e acorda vendo o corpo ali. E o corre-corre da família. Pavoroso conflito. Ele diz, é a palavra mínima que você pode imaginar. Nunca teve religião, é só catolicismo. Procurei libertar, entrar no corpo, o corpo não aceitou. Né? Entrava, mas não conseguia erguer o corpo. Procurava sair com o corpo. E não conseguia. Via que um fio tênue ligava a minha cabeça móvel à minha cabeça inerte. Estava delirando. Que isso é um sonho. Então ele imaginou. Apavorado, corria para um canto e para o outro. Né? E a família correndo para o cadáver. Né? Sensação de terror me neutralizava qualquer tipo de raciocínio. Aterrorizado. Mesmo assim, tentei concentrar minhas forças. Estou fazendo um resumo, que são 4 páginas. Então, ele vai dizer aqui, me senti repartido. Então veja o conhecimento, Feira falou que a gente leu. O outro sabia. Ele não se sentiu repartido, ele viu ele com perispírito, com mão, com braço, com tudo, e viu o corpo dele, só não conseguiu se aproximar do cadáver. Bezerra desaconselhou ele e Andrade. Não vá, porque você não tem capacidade. Você vai se desequilibrar. Não consegue ver você. Claro que não é todo mundo, mas ele não tinha. Esse aqui não sabia nada disso, eu estou repartido. Eu estou me vendo aqui, estou vendo meu corpo no chão, caindo lá, caído, e aumentou o pavor dele. Né? Aí as pessoas chegaram ao recinto para ajudar ele. Escutava as palavras faladas e as palavras imaginadas. Ou seja, aí ele vai ver, quando começa já o enterro. Aí já ele faz estou fazendo um pulo aqui. Muitas diziam no meu enterro aos meus familiares, foi político já isso, e foi empresário. Meus pêsames, perdemos um grande amigo. E o pensamento se lhes esguichava na cabeça, atingindo-me como inexprimível jato de força elétrica. Aquilo que Ivan falou, Ramatiz, os dados mentais, cada um põe o nome. Ele falou um jato de força elétrica do pensamento. Olha o pensamento daquele que dizia meus pêsames. Não tenho pesar algum. Este homem deveria morrer mesmo. Esse político miserável. Rapaz, e ele recebendo. Outras se lançavam aos amigos e diziam com a boca, meus sentimentos. O doutor G morreu tão moço, Tereza. Morreu muito moço, muito moço. E acrescentavam pelo pensamento, já morreu foi tarde, ainda bem que morreu, velhaco, deixou uma fortuna considerável. O que ele deve ter roubado. Outros ainda comentavam junto à minha carcaça morta. Era um homem justo, peraí. E falavam de si para consigo, pensando e ele vendo, político ladrão e sem palavra, que a terra lhe seja leve e que o inferno o leve pelo pensamento. Muitos pensamentos, né? São muitos. A gente que acompanha, às vezes, a gente percebe, né?
Ivan, Porque o pessoal, é outra coisa, o pessoal começa a falar baixinho, mas é um baixinho que não é baixinho, é um pouco alto. não é Acerta baixinho não, Ferreira. É o é pensamento. pensamentos, Meus é isso. sentimentos e o pensamento é outro. Quando chega no mundo espiritual, acabou a palavra. Mesmo que o espírito chegue na mediúnica pesquisa, ele não sabe, mas ele está falando pelo pensamento. É o pensamento dele. Então, Ivan usou um termo aqui, olha o termo que ele usou quando ele sentia esses pensamentos. Uma projeção de espinhos invisíveis me invadiam. Ramatiz usou um, né? Ele se sentia como se tivesse espinhos invadindo ele, torturado de vergonha. Corri para dentro da casa, não sabia onde me esconder. Ainda assim, quis protestar, quis bater boca, não conseguia. Por muito tempo fiquei perturbado, até que encontrei algum alívio. Que alívio ele encontrou? As crianças das escolas. Ele não foi político? Para mim tem o nome dele em algum lugar. Doutor fulano de tal, escola doutor fulano de tal, com o dinheiro público de Tereza, o meu, de Jailson, ele funda a escola. Mas ele deu a iniciativa, né? Chegou o Ivan, Lina de bairro, ô doutor, faça uma escola aqui, o senhor é deputado, vereador. Ele pegou o dinheiro de Tereza, de Jailson, dos impostos e fez. Não saiu nada dele. Mas as crianças das escolas, que eu tanto desejaria ter ajudado com sinceridade, não é que estavam orando por mim, a diretora mandou, beneficiou ele. Velhos empregados das minhas empresas, antigos funcionários, fatigados e humildes por ele, pelo excesso de trabalho que ele colocava, alguns oravam por mim, sinceramente. Ele foi se acalmando, qual doce bálsamo invadiu ele e aliviou a sua aflição, e ele pôde chorar, chorou como nunca, e com pranto ele começou a ver humilhado ali, foi arrastado para o cemitério, né? Foi arrastado, estava preso ainda pelo laço, ficou no cemitério não sabe quanto tempo, porque ele teve um sono, embora ele estava lúcido, até que a vizinhança do cemitério, né, que é os moradores do cemitério, os espíritos, abalou a confiança em mim mais ainda, gargalhando quando ele chegou, né, fazendo gozação. Então, ele entrou, ficou lá, os parentes foram embora, ele ficou em desespero, porque gritando, pedi socorro, por vários dias chamei por socorro. Deixa eu desligar aqui o microfone de Tereza, que está dando um retorno terrível. Acho que é o ventilador. Sai. Por vários dias repousei, até que o clarão da verdade reconheceu. Ficou no cemitério, né, ali, perturbado e tudo mais, sofrendo aquilo ali, até um dia que ele conseguiu repousar, dormir. E aí, chorou mais uma vez, e reconheci que as tarefas do industrial e político haviam chegado a termo. Antigas afeições surgiram, amparando-me, e fui retirado do cemitério. Então ele vai dizer mais outras coisas aqui, por Chico Xavier, mas não é mais interessante dizer. Não existe um enterro igual ao outro, né? Não. Sabe aqui, se a gente podia pegar também o segundo livro de Divaldo Franco, Além da Morte, diretora da Mansão do Caminho, Otília Gonçalves, né? Morreu aos 49 ou 59 anos, de um ataque fulminante. Ela escreve para o Divaldo. É o segundo livro da Lavra de Divaldo. Livro que gerou a grande polêmica, né? Que Divaldo copiava Chico, foi por causa desse livro. Porque o livro se assemelha, quando o Chico escreve sobre o desencarne de André Luiz, meses ou anos depois, Divaldo vem, jovem, escreve sobre isso. Aí os amigos disseram que Divaldo copiava Chico, né? Escreve, os amigos com os amigos espirituais, infelizes do mal, com os encarnados desconhecedores do pensamento espírita, disseram que Divaldo era totalmente anímico e mistificador, que gerou a Divaldo ficar 15 anos sem poder nem mesmo telefonar para Chico, por causa de uma calúnia. Estou ouvindo não, Tereza? Tereza, abra, porque eu tive que desligar por causa do seu ventilador. Abra. O ventilador está desligado. Porque eu tô um barulho terrível. Quando eu desliguei, sumiu. Diga. Ainda há pessoas que falam que Divaldo não tem como mentora a Joana. Ele é anímico. Ali é tudo invenção. Inveja é a calúnia, né, que vai achar ouvido de alguém
que não conhece a doutrina, para dizer que anímico é um erro. Né? Agora é o seu. A gente já viu com o André Luiz que o anímico é necessário. Né? Ele coloca o termo medianímico. Emmanuel traz o termo medianímico. Tudo tem o componente da alma do médium. Quem utiliza o animismo como prejudicial, como defeito, é alguém ignorante da própria doutrina. Então a gente respeita o desconhecimento do companheiro. Mas a gente fez uma reflexão, vou desligar mais uma vez, infelizmente, que eu não consigo ouvir nada. Então a gente está finalizando esse capítulo, foi três encontros só para isso. Não é fácil morrer. Não. Nunca foi. Sintetiza sobre isso. Só é fácil ler e comentar. E orientar na mediúnica. Mas na nossa hora, não tem como avaliar, não existe uma morte igual. A mulher foi diretora. Está lá a sala dela, quando você entra na Mansão do Caminho. Sala Otília Gonçalves. Passa 14 dias no umbral. Né? Com o espírito Liebe, que é conhecida como Irmã Sheila, ao lado dela. Ao lado dela. Ela não via. Quando ela consegue se acalmar, e ela faz uma prece, ela vê a Irmã Sheila, ela está com a cabeça no colo de Irmã Sheila, dentro da cova. Irmã Sheila com ela, sem sair. 14 dias. Esperando só que ela pudesse se acalmar para fazer uma prece. Como é que eu posso dizer que eu não vou ficar dias? Minha mãe ficou horas. Minha mãe teve um benefício imenso. Que eu cheguei para o irmão Guilherme e falei, mas minha mãe está lá ainda? Quando ele me tirou do corpo, 2 da manhã, como eu estou vendo vocês. Meu filho, você acha que morrer é fácil? Sua mãe só ficou algumas horas. Ele só falta dizer, sabe de nada, inocente. E quando chegou lá, estavam os trabalhadores. Diga lá. Não, a respeito do que Tereza falou aí, que falaram de Valdo, André Luiz fala sempre no livro dele, ele conta uma história dessa aí, que o indivíduo que questionava todas as comunicações do médium, falando que era mistificação, que aquilo não era verdadeiro. Aí quando chegou no mundo espiritual, precisou de aviso, precisou de alguém ir avisar e dizer que era ele que estava mandando. Aí o mentor disse, você era o primeiro a chegar lá, disse que não acreditava em ninguém, você acha que agora vão acreditar em você? Você acha que você vai chegar lá embaixo, alguém vai dizer que era você, o principal que não acreditava em ninguém, dizia que todo mundo era mentiroso, que estava mentindo. Missionário da Luz. Ele fala isso. Então, Oliveira também. Então, é isso. Muito bom. Não é Tá fácil. fechado, Sérgio. Seu microfone tá fechado, Sérgio. Então não é fácil, né? Então deu pra gente, nesses 3 encontros, fazer um passo a passo, sintetizar, né? Então não tem como trazer vários exemplos, porque não tem uma morte igual a outra. Tudo depende do estado evolutivo do espírito. O que fecha isso? Uma coisa é certa, é que Emmanuel vai dizer, ninguém morre só. Isso é um consolo. O suicida tem o guia dele, que estava antes, dizendo, não se mata não, meu filho, pelo pensamento. Ele se matou, mas está ao lado dele. Quando o suicida vai ver o guia dele, não sei. Você pega o livro Memória do Suicida, né? Que ele passa lá 13 anos nas zonas trevosas sem ver o guia. Mas depois de 13 anos ele é socorrido. Ele consegue eliminar o fluido e vai. Passa 6 meses preso ao cadáver. Depois vai passar cerca de 13 anos vagando ali no corpo. Depois ele vê o guia, né? Vê o guia. Então, não tem um igual ao outro. Isso pode desencarnar e ver os parentes dele na mesma hora. A gente só diz que vê o guia, Itamar, em palestra. Ou então, quando as pessoas perguntam, meu pai morreu. Quando eu desencarnar, moço, eu vou ver? Vai. Não tenha dúvida. Meu vovó, vai. Eu não estou mentindo? Vai. Eu não posso dizer que ele vá. Né? O que está encarnado vai ver. Mas que o outro vai ver, vai. O seu pai lhe amava muito. Como me amava, você amava. Tenha absoluta certeza que mamãe, vovó, papai que foram antes, está lá, lhe vendo. Eu só não posso assegurar que ele vai ver. Porque André Luiz passou 13 obras, 8 anos mais o tempo, sem enxergar o pai dele, porque estava nas trevas. Só viu a mãe e as 2 irmãs que morreram antes. 13 obras. André Luiz não viu nem o pai nem as irmãs. Todos estavam em regiões densas, que ele não tinha como ir, que ele não tinha equilíbrio. Se ele fosse ver o pai dele, se desequilibra e se perturba. Então ele já tem consciência, eu não vou. Então é a mesma coisa.
Se eu chamar Itamar, Itamar, vamos para tal lugar, assim aplicar um passe em tal lugar, numa pessoa, Itamar vai dizer, Sérgio, eu não tenho equilíbrio. Ou tem, então Itamar tem que mergulhar. Se você tem, vai, eu não tenho. Chame Tereza. É o discernimento que a gente estudou ontem, né, no livro Consolador. Tem que saber discernir quando eu tenho equilíbrio e quando eu não tenho para fazer uma atividade dessa. Então, esperemos em Deus que todos nós tenhamos equilíbrio para ver os nossos parentes, os nossos amigos, quando soar a nossa hora, que já soou agora, e vamos para a nossa prece final. Agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao irmão Nascimento e a sua equipe espiritual, aos nossos guardiães espirituais, que tenham absoluta certeza que estão bem satisfeitos com esse interesse que viemos e estamos demonstrando e mantermos a nossa sintonia no bem. 2 anos que praticamente vem se encerrando o fechamento das casas espíritas, como hoje sabemos, Mansão do Caminho, Caminho da Redenção, retornando às suas atividades presenciais. Então, iniciamos, em março de 2020, esses encontros virtuais. Como foi bom para nosso aprendizado. Como os guias estão satisfeitos conosco. Eles sabem que somos almas imperfeitas, mas que já desejam caminhar com aqueles que buscam a perfeição, que estão mais avançados do que nós, os bons espíritos. 1 hora de relógio, sintonizado com as claridades espirituais de um Nascimento, de um Bezerra, de uma Anastácia, é benefício para a própria alma. Sabemos que eles não podem transferir a luz que eles conquistaram para nós, mas nos ajudam nos nossos passos com a claridade que eles projetam no nosso caminhar na Terra, onde podemos identificar as serpentes no caminho e desviar rumo a um caminho seguro. Muito obrigado, Nascimento, Anastácia, Firmino. Muito obrigado, Jesus e o Pai Celestial. O voto de confiança que os senhores depositaram em nós, esperamos em Deus que nós estejamos também dando em troca esse voto de confiança quando vocês necessitam da gente. Muita paz para todos. Que assim seja. Ok. Que assim seja, valeu.